Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui para uma aula do sexto ano. E na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho das matrizes culturais e estéticas. E aí você pode estar me perguntando, mas o que são matrizes culturais? Gente, é justamente a formação cultural de um povo, de uma população. E isso vai ocorrer através da miscigenação de vários grupos étnicos. E foi justamente o que aconteceu conosco, brasileiros. Nós somos um grupo formado por várias etnias. Primeiro os brancos europeus, os índios, que aqui já estavam, os negros que vieram da África. E, posteriormente a esses grupos, outros também vieram, principalmente no século XIX, e formou o povo brasileiro. Assim, nosso povo é alegre, é divertido, é colorido, porque nós temos um pouquinho de cada um dos outros povos. E nós vamos refletir um pouquinho que a arte trazida por esses povos foi fundamental para a formação cultural nossa, do povo brasileiro. As nossas crenças, aquilo que a gente acha bonito, a nossa estética, os nossos hábitos, a culinária, tudo misturou e fez parte da nossa formação. Eu quero mostrar para vocês aqui nesse slide uma foto de uma família de imigrantes do século XIX. Observem as roupas, a postura, a questão do penteado, como é que isso tudo vai influenciando. E nessa lista que eu trago aqui dos hábitos culturais de todos esses povos, vocês podem acrescentar muitos outros povos. Aqui eu falo dos indígenas, dos africanos, portugueses, espanhóis, os italianos, japoneses. Nesse desenho nós temos o globo, o mundo e vários povos. E você pode colocar muito mais nessa lista, porque assim é formada a nossa cultura. E, gente, essa cultura brasileira vai influenciar na música, né? Esses povos vão influenciar na música, na literatura, culinária, como eu falei, os festivais nacionais, como o Carnaval, por exemplo, que acontece de norte ao sul, e cada região do Brasil também tem as suas diferenças. Eu tenho os festivais que também são bem regionais, e eu mostro para vocês aqui, por exemplo, o Festival de Parintins. Observe nesse slide que eu trago o desenho dos dois bois, o boi caprichoso e o boi garantido. É uma festa na região do Amazonas. Essa festa, gente, contém pessoas de várias regiões do Brasil, até mesmo estrangeiros vêm justamente para a comemoração. Tudo para na cidade e Parintins vira todo o festival, né? Eles viram uma festa só do boi garantido e o boi caprichoso. Vale a pena conferir. E eu quero falar mais nessa aula de hoje sobre os grupos indígenas, como esses grupos indígenas, que foram os primeiros habitantes aqui do nosso país, quando os portugueses chegaram, os índios já habitavam aqui, como é que é a sua cultura. Nós sabemos, gente, que nós temos no Brasil mais de 300 etnias hoje em dia, e cada uma delas bem diferente uma da outra, com a sua cultura própria, o seu jeito de lidar com a natureza, em sociedade, de lidar com a sociedade branca, de lidar com a cultura, com a tecnologia, com os avanços que acontecem no dia a dia. Só que nós temos características que são comuns a todas essas culturas indígenas, que são a cerâmica, as máscaras, a pintura corporal, as cestarias e as plumagens. E nessa aula nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Vem comigo! A primeira eu quero mostrar a cerâmica. É um exemplo da arte que está presente em praticamente todas as tribos, com exceção dos Chavantes. E nessa arte eles se destacam porque o índio não usa nenhum artifício, como a roda do oleiro, por exemplo, nenhuma ferramenta. Ele modela os vasos de barro, as peças, as esculturas somente com as mãos. E geralmente essa produção é feita por mulheres. Eu tenho um outro slide aqui que eu trago para você, a cultura da cerâmica da Ilha de Marajó. Gente, essa cerâmica ela tem um padrão de formas geométricas belíssimo. E essa cerâmica, gente, ela é tombada pelo Patrimônio Artístico Histórico Nacional, pelo IPHAN. Então, em nenhum outro canto do planeta, ninguém pode pegar esse tipo de padrão cultural
dos vasos de barro imitar. Ele é nosso, é patrimônio cultural, lindíssimo e também é exportada para o mundo, não só no Brasil. Nós temos também as máscaras indígenas e as máscaras geralmente elas apresentam um simbolismo sobrenatural. Geralmente as máscaras são usadas para rituais. Elas podem ser feitas de palha, de cabaças, elas podem ser enfeitadas também com plumagem e as cerimônias são muito importantes para o uso dessas máscaras. Tem um exemplo, é a tribo dos Carajás, eles usam uma máscara na dança do Aruanã. E essa dança é uma representação dos heróis que conservam a ordem mundial. Eu trouxe aqui o desenho de uma máscara, que é um acervo do Museu de Arte Indígena, lá em São Paulo, que foi inaugurado em 2016, e vejam como é belíssima esse padrão dessa máscara. E eu também trago um vídeo mostrando um pouquinho da dança e o uso da máscara nesse ritual. Vamos conferir? Começamos já no final da manhã a pegar o início dos preparativos, né? Aruanã é isso para nós, sempre vai existir. É desenvolvimento, agradecimento para colheitas, né? Plantação, colheitas e própria manutenção da cultura Inã. Se você prestou atenção nesse vídeo, você pode observar que a máscara usada nesse ritual, ela cobre o corpo todo. E essas máscaras são sagradas, são guardadas num lugar e ninguém pode olhar. Se olhar, se pegar, então, eles podem ser passivos de punição. Elas são só usadas em rituais. E nesse vídeo você também pode observar a pintura corporal, que é outra coisa bem característica dos índios. Geralmente são as mulheres que fazem as pinturas. Elas desde cedo já começam a pintar os corpos, tanto das crianças, das outras mulheres e também dos guerreiros. Observe aqui nesse desenho uma pintura corporal da etnia Kayapó. O padrão, gente, da pintura corporal, ele varia de acordo com o status, de acordo com o gênero, de acordo com a idade. As crianças pequenas têm uma pintura estabelecida, as mulheres casadas outra, os guerreiros são outro tipo de pintura, e só as mulheres podem fazer esse tipo de trabalho. E geralmente eles usam tintas naturais. O jenipapo, que dá a coloração mais escura na pele, e também o urucum, que dá aquele tom de vermelho. O branco geralmente é usado da tabatinga, então sempre pigmentos naturais. Com o tempo, essa tinta pode sair do corpo, não é uma pintura permanente. Observe aqui um outro slide também que eu trago para você, com algumas pinturas corporais. Olha que belíssimo o trabalho que essas mulheres fazem, a precisão do traço. E às vezes você pode dizer, será que demora muito tempo para a pessoa fazer um trabalho desse? Com certeza não. Elas são tão hábeis em fazer esse trabalho, elas treinam tanto desde crianças, que isso se torna algo bem comum, bem do dia a dia, então tranquilo de ser feito. E a precisão realmente é impressionante. Nós temos aqui um outro slide também que eu quero compartilhar com vocês, de uma pintura corporal que foi assim maravilhada pelos habitantes, né, do Brasil. Quando os portugueses chegaram, os primeiros habitantes do Brasil observaram essa pintura corporal e ficaram assim admirados pela beleza. Aqui eu trago o padrão gráfico elaborado pela cultura Kadiué. Então, os colonizadores ficaram deslumbrados de ver a precisão, o detalhe
desse tipo de pintura. E, gente, a pintura corporal não é só no Brasil, não é só nas tribos indígenas, né? Nós vamos ver depois em outras culturas, africanos também usam a pintura corporal e até em outros países também, em outras culturas, nós vamos ver em outras aulas um pouquinho sobre isso. Outra característica fundamental da cultura indígena são os cestos, a cestaria, a fabricação de cestos, e cada cesto tem uma função específica. Então, faz parte da cultura, quando eles fazem, eles vendem esse cesto, é quase que o ganha-pão dos indígenas. Observem aqui alguns exemplos de cestaria e algumas funções. Eu tenho cestos coadores, eu tenho cesto tamiz, que é para peneirar a farinha, eu tenho cestos que são recipientes para guardar diversos materiais, o cesto cangaceiro, que é para transportar carga, cestos armadilha, que é para pesca, eu tenho cestos para carregar as crianças. Então, os cestos têm funções inúmeras dentro de uma tribo indígena. E nós também temos a plumagem. A plumagem geralmente é feita por homens e elas são usadas em rituais, às vezes usadas até no dia a dia, dependendo da tribo. E para fazer as plumagens, eles também têm todo um ritual. As plumagens elas podem ser usadas na cabeça, podem ser usadas no pulso, nos tornozelos, elas podem também aderir às máscaras e tem todo um planejamento. Geralmente eu tenho a caça do animal, depois passa por um processo de tingimento das penas e depois então a amarração. E o trabalho da fabricação dessa plumagem é exclusivo dos homens. As mulheres ficam com a pintura, com as cestarias e os homens então ficam com a plumagem. E eu trago para vocês hoje uma atividade, um desafio para você. Observe aqui nesse slide que eu trago um desenho e esse desenho tem um padrão indígena, com linhas retas, linhas onduladas, eu tenho uma espiral, eu tenho triângulos. E o desafio que eu faço a você é justamente criar um padrão geométrico para uma pintura corporal. Você pode fazer isso no seu próprio corpo, usando o urucum, usando o açafrão, né, usando pigmentos naturais, às vezes culinários, que a gente usa no nosso dia a dia. E se você não gostar, você pode lavar e fazer outros, mas também pode fazer isso no desenho, no papel, no seu caderno. Depois compartilhe com seus colegas, com o seu professor. Eu tenho certeza que seu trabalho vai ficar ótimo. Por hoje nós ficamos aqui, nós vamos continuar com esse assunto em outras aulas e até lá. Muito obrigada pela atenção.